Fala aí, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E já vou pedir desde já o seu like e para você se inscrever no canal, para me dar aquela força, apoiar o trabalho, porque hoje o vídeo está legal. Preparei aqui algumas coisas para vocês, sempre na pegada prática, sempre alguma coisa a ver com parte de Data Analytics. E hoje eu queria começar aqui essa série de vídeos, né? Talvez ele seja segmentado em algumas partes, mas por isso que daí já eu queria combinar com vocês aqui certinho o que eu vou fazer em cada uma dessas partes, mas a minha ideia inicial é o seguinte: hoje eu queria falar sobre clusterização de dados, tá? Fazer uma espécie de apunhaladão geral aí, apunhaladão, um compilado geral sobre qual é a ideia dessa técnica e eu vou também apresentar para vocês aqui uma forma a qual eu aprendi, né, ou pelo menos eu consegui fixar e entender exatamente qual era a ideia proposta por algoritmos de clusterização, né, e, e daí também apresentar toda uma parte prática, porque eu vou demonstrar para vocês com um cenário que simulando a realidade, né, de um exemplo do que poderia surgir para vocês de oportunidade para utilizar técnicas de clusterização de dados no mercado de trabalho. E, bom, antes de começar, né, antes de começar falando sobre clusters, etc., deixa eu apresentar aqui para vocês os dados que vão me auxiliar ao longo da gravação dos vídeos e vou deixar tudo que eu tiver aqui, desde os datasets que eu alterei ali, os datasets originais, né? Então, se eu pegar aqui, tem informações aqui no Kaggle sobre Customer Personality Analysis. Eu peguei aqui como fonte de inspiração aqui esse dataset, esse conjunto de dados, mas fiz uma série de alterações nele, né? Para ficar mais didático aqui para o vídeo, e aí transformei basicamente aquele dataset em dois. E aí eu tenho duas tabelas aqui principais de informação, uma base de clientes e uma base de eventos, tá? E aí aqui eu já deixo também um catálogo dos dados aí. Então vocês podem ver que informações de cliente, ó, vou apresentar aqui a carinha dela do DataFrame para vocês. Informações de cliente são informações que são coletadas durante o cadastro de um novo cliente, né? Então, vamos imaginar que eu tenho informações aqui de compras ali feitas em alguma loja qualquer, que tem ali qualquer fim específico, que venda qualquer produto aí específico, não importa tanto, mas eu tenho informações de clientes, né? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho o identificador do cliente, ensino, status, filho e idade. Isso são todas informações que são coletadas no momento do cadastro desse cliente novo, né? Óbvio que na vida real você vai coletar muito mais informações do que isso, né? E informações mais úteis até, mas a ideia é demonstrar a técnica de clusterização, então por isso que tem um propósito ali eu estar só com essas informações, mas isso é o que eu sei sobre especificamente 2009 clientes distintos, tá? Eu tenho um identificador para ele, eu sei qual é o grau de instrução ali, o nível escolar, maior nível escolar atingido, né? Superior, doutorado, ensino básico, etc. Eu tenho ali a situação do estado civil, né? Solteiro, união estável, casado, o que for. Tenho ali a quantidade de filhos que esse cliente tem, dependentes, e tenho ali a idade corrente do cliente, certo? E aí, ao mesmo tempo, eu também tenho uma outra tabela aqui de eventos. E eu fiz questão de chamar de eventos, até para frisar essa boa prática que existe aí em modelagem de banco de dados, que basicamente é o seguinte, né? Você sempre vai ter uma tabela de evento, que ela meio que abstrai qual é o evento que acontece, né, durante a operação do seu negócio. Esse evento pode ser qualquer coisa, que neste caso é um evento de uma transação financeira, para toda vez que acontece ali alguma compra na loja. E eu tenho três informações aqui daí apenas, né? Um ID
único para identificar a transação, cada um desses caras aqui vai ser único e vai se referir ao evento da compra. Eu tenho o identificador do cliente, então aqui, no caso, eu tenho 15.576 compras. E nem data tá aqui, tá? Mas eu só deixei mesmo informação ali de qual é o cliente, dono de cada uma das transações e o valor total, né, da compra, porque vamos dizer assim que num cenário real eu poderia ter uma outra tabela, um outro banco de dados ali, outro banco não, desculpe, uma outra tabela no mesmo banco, mas eu poderia segmentar ainda da informação da transação. Então vamos dizer assim, tenho aqui essa transação. Eu sei que ela foi feita por esse cliente, então eu tenho aqui o ID do cliente. Se eu ir buscar esse cara na minha tabela de clientes, eu vou encontrar aqui, ó, foi um cliente que já é doutor, até, pô, solteirão, aí, nenhum filho, e 38 anos de idade, vivendo a vida, vamos dizer assim, mas tenho também o valor total porque foi R$ 198 o valor total daquela compra, mas às vezes você pode ter mais um banco de dados ali que traga, por exemplo, carrinho, né? Informações do carrinho de compras ali da pessoa que segmenta em todos os itens contidos naquela compra. Porque o cara vai lá e passou ali o cartão para poder fazer essa compra de 198, mas poderia ser 5 itens, poderia ser 3 produtos, né? Quando eu digo itens, eu me refiro a mercadorias, assim, mas daria para granularizar outras informações, né? Dimensionalizar, melhor dizendo, outras informações aqui a respeito desse evento. A ideia de você ter uma tabela sempre de eventos, que vai ser a tabela principal, e várias outras tabelas de suporte, que podem também ser chamadas de tabelas de menção, né? Tabelas ali secundárias, é que a sua tabela de eventos ela sempre vai ter sempre apenas o identificador numérico, né? Uma chave numérica de identificação daquela dimensão, e aí se você quiser puxar e agregar mais informações ali para saber daquele evento, né? Qual é o estado civil do cliente, qual é a idade, etc., você vai lá e cruza com a tabela de dimensão escolhida, né? No caso aqui é uma de cadastros de clientes, pela chave proposta. Então, da tabela da TB eventos, você tem a chave ID cliente e a tabela de cliente, você tem só a chave ID, ou seja, é uma chave onde vai ser a ID cliente da tabela de eventos igual ao próprio ID da tabela de clientes, né? Então, meio que tem também, às vezes, essa diferença, às vezes eles deixam o ID, o sufixo ali informando de quem é aquele ID completo, mas em geral você sempre vai ver que, pô, na tabela de eventos, o identificador, que é a primeira chave da tabela, vai ser o identificador daquele evento, né? E já todos os outros vão ser os identificadores que já vão estar junto com qual é o atributo, qual é a dimensão que informa ali a referência daquele indicador, daquele identificador, certo? Legal. Então, temos essas duas informações aqui, elas que eu vou usar majoritariamente para poder explicar, poder aplicar, né, uma técnica de clusterização, utilizando especificamente o algoritmo K-means, que é o mais famoso, tá? Mas agora eu vou deixar um pouco de lado esses dados, porque a proposta do que a gente vai fazer com eles aqui para praticar ali o algoritmo de clustering, vou deixar um pouco mais para frente, porque agora eu vou falar sobre essa técnica em específico, né? E eu até anotei algumas coisas aqui até para tentar ser mais sucinto na fala. Mas legal, deixa eu descer aqui para a parte de conceitos, né? Bom, vou deixar minha cara grandona aqui sim por enquanto, porque, pessoal, o que é clusterização de dados, tá? Vocês já devem ter ouvido falar já devem ter ouvido o termo cluster. Ah, tem tantos clusters, né? Ou clusterizar alguma coisa lá, vamos tentar criar uma segmentação, um agrupamento, uma categoria, né? Essa ideia de clusterização ela remete muito a você tentar encontrar padrões de semelhança entre as amostras dentro do conjunto de dados que você está trabalhando, através de distância.
entre esses pontos, né? Distância entre esses pontos em um plano ali multidimensional, né? Num espaço multidimensional. E aí é nessa pegada aí do espaço multidimensional que eu quero me atentar ao longo do vídeo, porque bom, deixa eu falar aqui, vou continuar falando aqui um pouquinho mais de clusterização, né? Então, basicamente é uma técnica que utiliza um algoritmo de aprendizagem de máquina, que é uma aprendizagem não supervisionada, tá? Então, se você pegar e categorizar ali, segmentar a diferença dos algoritmos de aprendizagem de máquina, a primeira quebra que você vai fazer sempre vai ser ali, pô, é um algoritmo para problemas que são de cunho supervisionado ou não supervisionado. O mais comum, não vou nem dizer o mais comum, mas eu gosto de enxergar da seguinte forma: geralmente problemas supervisionados, né? E aí, o que é o supervisionado? É você treinar um modelo o qual você já tem as entradas e a resposta, né? A variável preditiva e as features, ou os dados, as informações, os atributos e a resposta, a classe, o que for, mas meio que assim, você já tem as perguntas e as respostas. E você daí utiliza ambos ao longo do treinamento, porque você, como já tem essas informações do passado, né? Por isso que você vai ter tanto a, digamos, pergunta e a resposta, você utiliza elas ao longo do treinamento para que o modelo que você está aplicando, ele tipo consiga entender o padrão ali entre essa forma iterada aí que você vai estar fazendo de tá sempre passando, ó, são essas as informações que eu tenho e essa que é a classe preditora. Essas são as informações que eu tenho e essa é a classe. Então você está sempre dando os inputs, as entradas e qual é a informação ali correta referente àquelas entradas que você quer que ele entenda o padrão, né? Então você vai fazendo isso de forma iteradamente, de uma forma ao longo de uma iteração, né? Então você vai fazendo isso sequencialmente até que chegue no momento em que você já meio que tenha treinado o modelo a um ponto de poder dizer, cara, eu vou pegar então agora, mas esse apunhaladinho aqui de entradas que eu nunca mostrei para o modelo ao longo do processo de treinamento, e eu vou entregar para ele ele dar a resposta sem eu dizer a resposta para ele antes, porque isso é no processo de treinamento. E aí, sem dizer a resposta para ele, eu dar a entrada e ele vai me devolver uma resposta. E aí eu já vou ter a resposta verdadeira. E eu vou comparar a que ele me deu com a que já é real e que está num set ali, um subset de dados que foi separado e que o modelo nunca chegou nem perto ali, nunca encostou, para que você consiga fazer essa validação se o treinamento foi bem sucedido ou não, né? Mas essa ideia da supervisão de um treinamento, a supervisão de um processo de modelagem preditiva. Já modelos de aprendizagem ali não supervisionados é basicamente você sacar fora a parte em que você usa ou tem respostas já. Você entrega dados para o modelo e ele vai te dar uma resposta. E na verdade, assim, ele não vai nem te dar uma resposta, né? Mas ele vai operar, né? Ele vai ter algum objetivo diferente do entender o padrão de forma supervisionada a partir daquela resposta que você já tinha em mãos e está sempre supervisionando a aprendizagem dele. Ele vai basicamente tentar encontrar um padrão de semelhança entre esses dados sem a existência dessas respostas. E por isso que meio que se você quebra na árvore ali não supervisionado e supervisionado, o supervisionado vai ter várias opções assim, né? E eu gosto de entender eles mais como o uso desses modelos para tentar resolver um problema. Porque se você já tem as perguntas e as respostas de alguma coisa, de algum conjunto de dados ali, de algo que já tenha acontecido no passado, pô, se você está utilizando isso junto com uma técnica de modelagem preditiva, é porque você provavelmente está tentando resolver um problema, né? E entenda esse resolver um problema como criar um modelo para fazer novas previsões do que pode acontecer com base nesses dados que eu já tenho de histórico. Já a modelos não supervisionados, eu acho que eles entram muito mais numa linha de ferramental
para auxiliar durante uma análise, porque é muito, muito fácil e simples ali de você executar, treinar um modelo que envolva essa técnica aí de clusterização dos dados, como por exemplo o K-means, que eu vou apresentar aqui, mas também porque, como ele não tem uma resposta exata e você não tem formas, vamos dizer assim, tão pragmáticas, tão diretas de validar a performance daquele modelo, você acaba tendo outros meios, né, outras boas práticas aí para poder utilizar para validar ali a performance do treinamento, do modelo, mas a verdadeira resposta que você quer chegar e a verdadeira métrica que você quer se embasar para dizer se o treinamento foi bem sucedido ou não, vai ser uma análise própria, uma interpretação dos dados a partir dos segmentos, dos grupos de semelhança que ele encontrou no seu conjunto de dados. Então, a performance de uma técnica de clusterização é tão boa quanto a sua capacidade ali de interpretar os dados depois de ter treinado o modelo, né? Então, ele é meio que muito mais a ideia de ferramental, uma técnica, um método, do que um fim em si, né? Do que algo que dê para validar a performance, as métricas, né? De performance do treinamento, como acurácia, precisão, etc. Então, cara, ele é muito mais visto ali como buscar oportunidades, né? Data clustering é busca por oportunidades, ao meu ver, ou uma ferramenta para auxiliar numa análise exploratória de um determinado conjunto. E aí, quando eu falo tentar encontrar um padrão de semelhança entre os registros de dado que você tem, o que a gente vai fazer é tentar encontrar um padrão de semelhança entre os clientes. E aqui são 2009 clientes, mas se eu pegar aqui e der um drop duplicates, por exemplo, mantém 2009 porque eu tenho 2009 informações de clientes distintos aqui, tá? Não tem nenhuma repetição. A outra forma é que eu pegar aqui o unique e jogar dentro de um length para poder pegar esse batimento, ou apenas um NUnique aqui já para ele devolver a informação de registros distintos de uma determinada variável dentro do dataset. Então, aqui, cada linha representa um cliente, né? E cada linha representa um ponto de dado num plano multidimensional. Pro modelo ali que vai utilizar esse método de clusterização e encontrar esses padrões de semelhança, o que ele vai fazer? Ele vai tacar todos esses pontos nesse espaço aí multidimensional e vai tentar agrupar os registros, os pontos de dado, por semelhança a partir da distância euclidiana entre esses pontos, tá? E aí, pô, isso parece talvez um pouco complexo a princípio, mas você para pensar, uma das melhores formas da gente agrupar alguma coisa, categorizar, rotular, classificar, até como ser humano, assim, é por o quão próximo ele está de outros conjuntos de dados ou quão distante ele está do restante dos registros de uma determinada amostra. Então, imagine o seguinte, se eu pegar ali e considerar o mundo inteiro, né, 8 bilhões de pessoas, e aí eu tenho aqui na minha frente o planeta Terra, e eu pego ali e eu ia dizer que eu dou um giro como se fosse um globo, mas é um globo desses assim que você tem em casa ali, com a abstração ali do planeta Terra, mas eu nem preciso girar, porque isso já está acontecendo com o processo de rotação da Terra, mas vamos dizer que eu vou lá e jogo aleatoriamente meu dedo em algum lugar e eu caio ali no país Brasil. E, tipo assim, o meu dedo ele vai apontar ali para tentar puxar uma amostra de alguma pessoa. As pessoas são, no caso desse exemplo, os registros, os pontos de dado, a informação que está em cada uma das linhas. E o mundo inteiro ali é para abstrair a ideia do meu conjunto de dados todo. Então,
do meu grupo ali de 8 bilhões de pessoas, se eu pegar ali sem ver e tirar uma amostra ali de alguma pessoa desse, dessa amostra, eu vou lá e ponho o dedo bem no Brasil. Tirei uma pessoa. Pô, qual é a chance dela ser um brasileiro? Ter a nacionalidade como brasileira ou brasileiro. Se eu pegar ali e tentar uma segunda amostra e puxar a informação ali de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, qual é a chance de ser um americano? É muito alta, né? É muito mais alta do que qualquer outra outra nacionalidade. E aí, qual é que é a ideia de eu estar falando tudo isso? Meio que assim, a distância de toda a galera que está no Brasil é muito próxima, da mesma forma que a distância entre os pontos ali de dado que representa todas as pessoas ali, todos os americanos, estão próximos ali tudo na América, né? Nos Estados Unidos da América, no caso, né? Sem essa palhaçada aí de ficar falando igual americano, América, quando, como se fosse um único continente. Mas assim, tipo, se você olhar a nacionalidade das pessoas e aonde elas estão no território ao longo do globo, né, onde elas estão localizadas ao longo do planeta Terra, os brasileiros estão próximos dos brasileiros, os chilenos estão próximos dos chilenos, até os uruguaios estão próximos dos uruguaios, os judeus estão espalhados pelo mundo, tô zoando, mas assim, você entendeu a ideia? Tipo, se os pontos de dados estão mais próximos uns dos outros, eles formam um grupo, um segmento. E aí, no caso, aqui eu tenho 2009 clientes, não tenho nacionalidades, eu tenho informações ali que competem a nível escolar, estado civil, dependentes e a idade. Mas será que eu consigo criar alguma segmentação entre esses 2009 clientes a partir de um padrão de semelhança bem definido que existe entre eles e que não seja tão claramente visto a olhos humanos como se eu estivesse. Tipo, eu não consigo enxergar aqui todas as informações de uma forma super clara e bem segmentada na minha cabeça desse jeito aqui. Tem 2009 registros, certo? Mas os agrupamentos de pontos de dados vão existir. E através da aplicação de métodos de clusterização que a gente vai conseguir encontrar esses agrupamentos, certo? Então, beleza. Vamos voltar aqui para eu pegar uma outra tabela agora. Vamos deixar de lado, por enquanto, esqueça ali por enquanto as informações de clientes e transações, etc, porque eu quero passar aqui por uma. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui na parte de conceitos, o que você precisa realmente saber ali, o que é importante, tá? Antes de uma prática de aplicar um modelo de clusterização. E tipo assim, eu não vou entrar aqui na parte teórica com nada de fórmula, nada ali muito matematiquez da coisa, porque nem precisa. Acho que assim, eu tô até entusiasmado em estar gravando esse vídeo assim, porque eu gosto muito de algoritmos de clusterização, principalmente porque foi uma das primeiras técnicas de aprendizagem de máquina que eu aprendi e apliquei na prática e, cara, funciona, muito louco. Eu tenho até uma foto ali, eu tenho uma foto tipo, eu printei ali num plano tridimensional como que ficou essa clusterização dos dados, que é a parte mais legal de brincar com cluster também é você visualizar, né? E, pô, isso também é um ponto bem útil no momento de vender ali alguma análise. Você pega, tipo, pouco importa até o resultado final da análise, você printa, você coloca ali na apresentação um plano tridimensional ali, com pontos ali muito próximos e tal, a galera pira, é muito louco, muito extremo, mas é legal, porque realmente é legal. Mas o que é fundamental você saber para conseguir aplicar na prática sobre a parte teórica ali, os fundamentos de clusterização? Primeira questão é o formato dos dados, tá? Assim como todos os outros modelos, no momento de você entregar o conjunto de dados ali de entrada para fazer o treinamento do modelo, eles precisam estar em um determinado formato. E no caso, eu posso meio que generalizar qual é esse formato para adjetivo ali numérico,
tá? Porque assim, você está entregando informações para uma máquina aprender. E na realidade aqui, máquinas elas não entendem palavras, elas não têm contextos, elas não entendem, tipo assim, que eu tô aqui com uma base de dados de clientes e compras, para eles tanto faz, tanto fez ali se é cliente, se é compra, o que for, eles entendem números, né? Então você sempre tem que entregar uma matriz numérica. Todas as informações, elas precisam estar num formato numérico. Pô, mas aí como é que eu faço para fazer essas alterações? Então, aguarde a parte prática, ali que eu vou mostrar alguns exemplos de como você tratar os dados para poder entregar para o modelo. Mas, vejam essa outro conjunto de dados que eu tenho aqui agora. Ó. Eu tenho 150 registros, né? E uma das colunas, né? Ela indica qual é o grupo, categoria, classificação, segmento, cluster, né? Mas eu tenho aqui uma coluna que indica uma informação a qual eu posso utilizar para particionar esses registros, categorizar eles de alguma forma aqui, né? Então, se eu bater aqui um value counts nessa informação de grupo, eu tenho 50 registros para cada um dos grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E aí, se eu pegar aqui o primeiro registro, ó, eu sei que, e assim, pouco importa daí qual é a natureza, até quem já está mais esperto aí, quem está ligado, já sabe o que é esse dataframe aqui que eu estou usando, né? Nem parece aí praticamente que eu peguei o Iris Dataset, só mudei um monte de coisa aqui, mas a ideia é para auxiliar na didática aqui, ó. Veja o seguinte, eu tenho o primeiro registro como um registro que está contido ali no grupo 1, e eu tenho 3 colunas de informação a respeito desse registro aqui do grupo 1. Eu tenho dado 1, dado 2 e dado 3, mas eu tenho 3 colunas de informação para meio que se referir a este registro que está no grupo 1. Pô, mas quem que é esse registro? Porque eu sei que ele está no grupo 1, mas o grupo é um grupo de pessoas, ou grupo de coisas, grupo de alimentos. Eu tenho um identificador único para esse ponto de dado, mas pouco importa qual é esse identificador único, né? Porque assim, aqui eu já tenho o grupo. Aqui na minha base de clientes, eu tenho o identificador único de qual é esse dado, mas eu não tenho nenhum grupo, porque o grupo eu vou descobrir a partir da aplicação do K-means, que é o algoritmo de clusterização que eu vou demonstrar. Mas por que eu estou mostrando isso daqui? Ó? Porque eu não quero me atentar tanto ali ao identificador único de cada um desses registros, e sim, peraí, e sim a questão das dimensões, né? Como que está, como é que você deve interpretar o que eu tenho aqui em mãos agora? Porque é o seguinte, eu tenho uma tabela, mas na verdade o que eu tenho são linhas e colunas, né? Mas na verdade mesmo, cada uma dessas linhas, ela vai representar um ponto de dado, um registro. E as colunas, elas vão representar daquele registro um atributo, uma característica, uma informação, uma feature, né? Uma dimensão daquele ponto de dado. Então, quanto mais colunas, mais dimensões você tem para o teu conjunto de dados. E quanto mais linhas ou menos linhas, mais dados você tem no teu conjunto, né? Mas esse que é o entendimento real da coisa. E por que eu estou frisando isso? Porque parece óbvio e tudo mais, mas é fundamental ali para você ter esse entendimento do que é uma linha, do que é uma coluna, num determinado conjunto, numa tabela, para conseguir compreender ali já exatamente o que a clusterização, o processo de clusterização vão fazer ao longo do treinamento do modelo, né? Como eles vão aprender, tentar aprender ali qual é o padrão de semelhança entre cada um desses dados. Porque então, basicamente, se eu pegasse aquele primeiro registro ó, do G1, eu vou colocar aqui que o G1 ele vai ter 3.5, 1.4 e 2.0. Eu tenho esses 3 valores para 3 dimensões diferentes. Então eu estou utilizando 3 colunas, né?
para tentar descrever o que eu não preciso tentar, porque no caso eu já tenho qual é o grupo, que é o G1, mas eu tenho desse G1 essas três informações. E aí, o que, que eu quero dizer com essas três informações? Eu vou até tirar a terceira aqui primeiro, ó, mas vamos dizer que eu tenha o grupo, o dado 1 e o dado 2. Dessa forma aqui, ó. Vou manter só duas colunas primeiro. Como que eu poderia fazer para tentar visualizar esses dados em um plano, em um espaço, né? Em um dado espaço. E no caso não é nem mais um espaço, porque é apenas um plano. Por quê? Porque eu tenho dois pontos. E aí, essa que é a pegada aqui do cluster, ó. Dados em duas dimensões. Como é que eu visualizo qualquer conjunto de dados em duas dimensões? Eu também tenho um outro pacote ali que eu chamei de recursos. E aí eu vou importar ali desse recursos um plano. O que é um plano aqui? Ó? Vou criar uma classe do tipo plano. Este plano aqui ele vai ser um plano cartesiano da vida, né? Então eu vou deixar printado aqui só as primeiras 5 informações aqui do data frame. E aí, neste meu plano, se eu quisesse inserir o primeiro registro de dado, ó, adicionar, eu quero, ó, essa classe aqui que eu criei plano, ela tem uma função ali onde eu vou conseguir passar aqui o 3.5 e 1.4, ó, porque eu estou pegando apenas este primeiro registro de dado, ignorando o G1, porque já meio que sei que ele é dessa categoria, mas eu vou adicionar estes dois pontos ali, né, e eu vou visualizar aqui como é que ele está, ó. E até vou já diminuir um pouco a minha cara aqui, legal. Mas inserir ali um ponto de dado. Ó, dimensão Y, dimensão X. Pô, esse é o bom e velho plano cartesiano aí da vida, do ensino fundamental, barra ensino médio. Aí. Talvez você já tenha se deparado com isso em algum momento da sua vida. Se você só tem um ponto, um conjunto ali de informações que só tem um valor, cada uma delas, você vai ter vários pontos ali, vários valores, né? Você não tem muito o que fazer com apenas um ponto de localização ali para cada um dos registros. Já quando você tem uma série de informações que já tem dois valores, pô, com dois valores eu já consigo jogar o valor do x e o valor do y num plano cartesiano qualquer aí e encontrar onde ele está. Já daí dois valores eu já consigo traçar uma reta, que eu tenho já dois pontos, desculpe, dois pontos de dado com dois valores cada, eu já consigo justamente encontrar onde estão esses dois pontos e traçar ali uma linha entre os dois e encontrar uma reta. Legal. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu pegasse aqui o meu plano cartesiano e eu fosse adicionando, pô, agora eu tenho 3.0 e 1.4, que é o meu segundo registro. E aí eu tenho o 3.2 e o 1.3, que vai ser o meu terceiro. E vou colocar só mais um aqui, vai, que é o 3.1 e 1.5. Vou adicionar todos esses caras aqui, vamos ver como é que está o meu gráfico lá. Ó, em duas dimensões com 4 registros, 4 pontos de dado. Eles estão aqui já. Ah, e se eu fizer isso para todo mundo? Pô, no meu data frame lá, eu poderia pegar aqui e chamar aqui de records, para ele ficar aqui nesse formato, ó, onde cada um desses registros, vou printar um sozinho aqui, ou vou printar os 10 primeiros, mas eu transformei aquele data frame ali numa lista de dicionários, né? Por quê? Porque daí eu posso falar que para o registro em registros, eu vou adicionar o x que vai ser o registro.get ali o dado 1 e o y vai ser o registro.get dado 2. E aí adicionei os 150 pontos aqui. Veja o seguinte, ó. Eu não sei quantos clusters seriam encontrados ali por um modelo K-means treinado aí da vida, mas aqui visualmente a gente já consegue ver
que tem uma semelhança aqui entre a distância desse grupo de dados. Deixa eu pegar aquela ferramentinha aqui, pá, essa aqui, ó. Esses dados aqui estão próximos e eu tenho um outro grupo de dados que está mais para cá. Então, daria já para quebrar isso em dois clusters, né? Só que no caso aqui eu estou apresentando para vocês, eu estou apresentando para vocês um dataset que contém apenas duas dimensões, tá? Que é ali o dado 1 e o dado 2. E se eu utilizasse, deixa eu pegar e importar ele aqui de volta, ó. E se eu utilizasse todas as informações? Vamos aqui para três dimensões, ó. O dado 1, o dado 2 e o dado 3. Ou seja, aquele meu G1 agora, ele vai ter o 3.5 como primeiro valor, o 1.4 como segundo e o 0.2 como terceiro. Se eu quisesse inserir esses caras num espaço, agora eu tenho 3 pontos em vez de 2. Então é um espaço tridimensional. E aí, do mesmo recursos da vida ali, que também vai estar disponível aí nos comentários para vocês, eu vou importar aqui um espaço. Eu chamei de espaço, essa classe aqui. Vou criá-la e adicionar justamente aquele primeiro registro ali, ó. Saca só aqui em três dimensões o que a gente tem, ó. Dimensão Z, a X, Y e a Z, porque agora a gente tem, além de horizontal e vertical, também temos profundidade ali da parada, né? E 3D é meio que nós seres humanos nós concebemos as coisas, a gente visualiza tudo em três dimensões, né? A gente não consegue abstrair uma quarta dimensão, tipo, pensa aí numa parada em quatro dimensões. Não dá. Tipo, o ser humano não consegue fazer isso. A gente só vai até três dimensões. Mas máquinas, elas meio que vão tentar aprender esses dados aí, tentar encontrar padrão, operando em um espaço multidimensional. Mas o que são essas dimensões? São as features que você está utilizando, são as colunas. Então, se eu tenho dado 1, dado 2 e dado 3, tenho três colunas, tenho três dimensões para trabalhar nesse conjunto de dados. Se eu tiver ali um modelo em que eu estou entregando 10 colunas, 10 features, para tentar entender a variável preditora dela, a resposta ali, eu estou utilizando 10 dimensões, né? Estou operando ali em 10 dimensões para tentar entender o padrão no conjunto de dados para determinar ali qual é uma resposta. Ou nem determinar qual é a resposta, mas tudo isso para eu falar que coluna é igual a dimensão. Está usando muitas dimensões, está usando muitas colunas. Tá? Cada coluna na sua tabela, se você estiver utilizando essa tabela para ser uma entrada de dados para o modelo, você está com várias dimensões na mão, vários vetores, tá? Para trabalhar ali, para descrever aquele dado conjunto. E aí eu poderia fazer aqui a mesma coisa, ó, for registro em registros, eu vou adicionar aqui no meu espaço, eu já vou copiar e colar daqui mesmo, para colocar os três dados ali. Então, o meu espaço, eu quero adicionar o X, o Y e o Z, que vai ser, respectivamente, o dado 1, o dado 2 e o dado 3. E vou printar ele aqui, ó. Opa! What the fuck happens? Bom, era para ter printado aqui. Espera aí que eu já vou resolver isso. Pessoal, já sei o que aconteceu aqui. É que, na verdade, esse df to records aqui, para criar os registros, ele tem que ser repetido aqui, porque só vou conferir que eu estou com todas as variáveis agora. Legal. Agora sim. Saca só aqui aqueles 150 pontos de dado inseridos baseado ali nos valores para cada um das três dimensões que cada um desses pontos contém. Pô, se parar para comparar ambos, né? Eles já, obviamente, eles vão ser muito parecidos, mas é porque um deles está em 2D, o outro está em 3D. Ó, aquela era a cara dele ali quando ele estava mais ou menos, sei lá, meio que assim.
assim, mas aqui a gente tem 3 dimensões, a gente consegue ver a profundidade, ó, já dos dados. E agora, se eu clusterizasse utilizando 4 colunas, ou seja, eu tenho 4 dimensões, pô, eu não consigo mais como bom ser humano que sou, mas eu não consigo mais visualizar isso na minha cabeça, eu não consigo abstrair isso. Já uma máquina consegue, né? E aí, sendo 4 dimensões, 5 dimensões, quantas dimensões, né, colunas forem que você estiver utilizando para considerar no momento de tentar encontrar ali um padrão de semelhança entre o conjunto, entre os registros do conjunto, ele vai seguir essa mesma ideia. Então ele vai jogar no plano multidimensional, neste caso aqui tem 3 apenas, mas quantas forem, ele vai tentar entender a semelhança, o padrão entre os dados a partir da distância entre eles nesse espaço multidimensional. Essa é a ideia do clustering, tá? Tipo assim, clusterização é uma técnica. E isso é o termo que serve para você se referenciar ali a um tipo específico de método para análise de dados. Dentro desse nicho aí de algoritmos de clusterização, você vai ter várias opções de algoritmos já pré-desenvolvidos para utilizar, porque, cara, assim, acho que devem ter mais de 200 tipos diferentes, formas diferentes de você aplicar essa mesma ideia de distância entre pontos para encontrar ali esses segmentos, esses agrupamentos no teu conjunto de dados. Tem mais de 200 algoritmos registrados hoje, com certeza ali, só para isso, só para esse fim. Todos vão seguir a mesma ideia, mas vão ter as suas coisinhas ali que vão diferenciar um do outro. E eu vou apresentar ali o uso do K-means, tá? K-means, de fato, é o nome de um algoritmo de modelagem preditiva ali para encontrar padrões ocultos ali pela distância, que é o mais conhecido de todos. Então, o K-means é uma belíssima pedida. Muitas vezes ali, quando o trabalho vai envolver clusterização, se você quer aplicar essa técnica, o K-means vai funcionar de boas, mas aí existem outras versões ali de outros tipos de algoritmos que vão te dar outros resultados, e aí você pode explorar eles, etc. Mas a pegada geral da coisa é essa, tá? Então, basicamente isso que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo aqui. Agora eu vou já mostrar ali qual é a proposta de como a gente vai aplicar uma técnica de clusterização utilizando K-means para fazer uma análise real nesse conjunto de dados aqui e tentar segmentar esses 2.009 clientes de alguma forma. Mas isso fica para o segundo vídeo, então. Pessoal, agradeço demais aí se você ficou até aqui. Por favor, se inscreva no canal se ter curtido e me acompanhe aí para o segundo vídeo na sequência, clicando aí já na referência do card que vai aparecer. Valeu, falou!